O harém otomano era um mundo de intenso luxo, hierarquia rígida e intrigas de vida ou morte. Longe da fantasia ocidental de mulheres lânguidas e prazeres ociosos, ele era um campo de batalha político, onde meninas escravizadas trazidas de todo o império e além podiam ascender ao poder por meio de alianças sussurradas, cartas secretas e movimentos calculados. As mulheres do harém influenciavam guerras, negociavam acordos e decidiam o destino do império. Vamos mergulhar nas histórias dessas notáveis concubinas e nos eventos dramáticos que definiram suas vidas. As ruas de Istambul fervilhavam com o barulho dos comerciantes anunciando seus produtos. Entre eles, mercadores de escravos exibiam suas mercadorias mais valiosas. Jovens meninas arrancadas de suas famílias, capturadas em guerras ou oferecidas como tributo. As mais cobiçadas vinham do Cáucaso, do norte da África e dos Balcãs, escolhidas por sua beleza e potencial. Para essas meninas, a jornada até o harém imperial começava acorrentadas a bordo de navios apertados ou em marchas exaustivas, até serem levadas aos movimentados mercados de escravos. Seus destinos eram decididos em questão de instantes, enquanto compradores em potencial as examinavam como gado. Ao chegarem ao harém, o ambiente se transformava. Por trás dos portões imponentes, as novas recrutas eram mergulhadas em um mundo de intrigas e opulência. Renomeadas e despojadas de suas identidades passadas, recebiam títulos baseados em sua aparência ou temperamento, como Güzel, bela, ou Nazik, gentil. Para algumas, essa mudança significava a morte de quem eram. Para outras, simbolizava um renascimento e uma oportunidade de ascensão ao poder. O treinamento começava imediatamente. Aprendiam etiqueta da corte, práticas religiosas e a língua turca. Em um episódio memorável, uma jovem georgiana chamada Norbu destacou-se durante um ensaio de banquete palaciano. Sua eloquência chamou a atenção dos atendentes seniores, garantindo sua ascensão rápida. Essas lições não eram meros formalismos, eram ferramentas de sobrevivência. Um erro poderia resultar em rebaixamento ou até no banimento para uma vida de servidão nas cozinhas do palácio. De tempos em tempos, o próprio sultão passava pelos corredores do harém, escoltado pelos eunucos negros que guardavam esses aposentos isolados. O ar ficava tenso enquanto as mulheres disputavam sua atenção. Uma delas, Hürrem, presenteada por um cã da Crimeia, encantou o sultão Solimão com sua presença marcante e inteligência. Diferente de suas rivais, Hürrem não dependia apenas da beleza. Ela cativava o sultão com humor e conversas perspicazes, uma estratégia ousada que a destacou das demais. O harém não era apenas um lugar de luxo, mas um cadinho de transformação. Algumas meninas eram esquecidas nas sombras da obscuridade, enquanto outras, como Hürrem, tornavam-se arquitetas do futuro do império. Suas histórias eram moldadas por ambição, coragem e pelos traiçoeiros corredores da política palaciana. Nas primeiras horas de janeiro de 1541, uma faísca solitária transformou o antigo palácio em um inferno. Chamas irromperam nas estruturas de madeira que abrigavam as concubinas do sultão, espalhando-se rapidamente pelos aposentos interligados. Criados gritavam e corriam enquanto a fumaça densa tomava os corredores. Concubinas, vestidas com finas roupas de seda, fugiam segurando joias e pertences preciosos. O som de vigas desmoronando misturava-se aos gritos desesperados. No meio do caos, eunucos trabalhavam freneticamente para evacuar as mulheres. Os eunucos negros, que por anos guardaram os segredos do harém, guiavam as concubinas por passagens tomadas pela fumaça. Algumas mulheres recusavam-se a sair, jogando água e tentando salvar pertences que não suportavam abandonar. A hierarquia do harém dissolveu-se no pânico. A sobrevivência tornou-se a única prioridade. Hürrem Sultan, então uma das favoritas de Solimão, viu ali uma oportunidade. Enquanto muitas estavam paralisadas pelo medo, ela organizou um grupo para resgatar documentos e relíquias valiosas dos arquivos do harém. Mais tarde, testemunhas admiraram sua calma sob pressão. Quando o incêndio finalmente foi apagado, grande parte do palácio estava em ruínas. Sua grandeza havia virado cinzas. A tragédia forçou Solimão a tomar uma decisão crucial. Hürrem, aproveitando sua crescente influência, convenceu o sultão a transferir o harém para o palácio de Topkapi, mais próximo de suas câmaras de conselho. Essa mudança não foi apenas logística, alterou a dinâmica de poder do império. As mulheres, agora situadas no coração do governo otomano, podiam influenciar decisões políticas de maneira sem precedentes.
O incêndio deixou cicatrizes nos sobreviventes, mas também criou oportunidades para aqueles que souberam explorar o caos. As ações rápidas de Hürrem garantiram sua posição como a líder de facto do harém, aprofundando ainda mais sua influência sobre o sultão. O inferno que destruiu o antigo palácio também deu início a uma nova era de poder para as mulheres que viviam dentro de seus muros. A quietude do acampamento militar de Solimão foi destruída em um dia fatídico de 1553. Soldados murmuravam sobre uma convocação estranha e sinistra. O príncipe Mustafa, filho mais velho do sultão e herdeiro ao trono, foi ordenado a comparecer diante de seu pai. Mustafa já conhecia o temperamento do sultão, mas sentia que algo mais sômbrio estava em jogo. Seus aliados o alertaram para ter cautela, mas ele recusou. Vestido com uma túnica branca, símbolo de sua inocência e prontidão para defender sua honra, ele entrou na tenda real. Lá dentro, o cenário se desenrolou como uma tragédia. Esperando um diálogo, Mustafa encontrou apenas os olhares severos dos guardas de seu pai. Antes que pudesse se defender, assassinos ocultos nas sombras avançaram com cordas em mãos. O príncipe lutou ferozmente, seus gritos ecoando pelo acampamento. Testemunhas descreveram o combate como o de um homem que não lutava apenas por sua vida, mas por seu legado e pela justiça em que acreditava. Quando Mustafa finalmente caiu, o impacto foi devastador. Seu corpo jazia diante do pai, convencido por Hürrem e seus aliados de que o filho tramava traição. Os soldados leais a Mustafa ficaram arrasados. Alguns choraram abertamente, outros conspiraram em segredo. Sua execução alterou a sucessão otomana, abrindo caminho para os filhos de Hürrem. Com um único ato de traição, o destino do império foi reescrito, deixando uma mancha de sangue e ambição em sua história. Durante o reinado de Solimão e seus sucessores, um tribunal paralelo emergiu dentro do harém. Esse período, conhecido como o Sultanato das Mulheres, marcou uma era em que decisões não eram tomadas nas salas do conselho, mas atrás das cortinas douradas do palácio. A influência feminina atingiu seu auge com a Valide Sultan, mãe do sultão reinante. Ela governava com astúcia, dominando a política da corte. Disputas ferozes surgiram, como a rivalidade mortal entre Kazem Sultan e sua nora, Turhan Sultan. Em 1651, Turhan, percebendo que sua sobrevivência dependia da eliminação de Kazem, conspirou com eunucos do palácio. Numa noite silenciosa, leais a Turhan invadiram os aposentos de Kazem e a estrangularam com um cordão de seda. O Sultanato das Mulheres provou que, mesmo sem trono, essas mulheres moldaram o Império Otomano. Seus olhares, palavras e gestos carregavam um peso tão grande quanto as batalhas travadas no campo de guerra.